lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Para finalizar o conteúdo dos advérbios de frequência, eu vou estar aqui agora compartilhando com vocês o material da aula, para que a gente possa dar início ao conteúdo, ok? Então, vamos iniciar aqui. Só um minutinho aqui, que tem alguém pedindo para entrar. Hoje não tem terno, viu? E hoje também não vai ter interação no chat, porque eu não estou em casa, né? Ok? Eu estou hoje de fardo, né? José Maria Falcão. Então, vou estar iniciando agora, nesse momento, a nossa explicação sobre o conteúdo, tá certo? Só um minutinho aí. Então, vamos iniciar a segunda parte dos advérbios de frequência, ou frequency adverbs, certo? A gente vai estar aqui agora vendo outras peculiaridades do que a gente trabalhou na última aula sobre esse conteúdo. Tem aquela questão do posicionamento do advérbio de frequência, que algumas pessoas até questionaram durante a atividade. Eu vou mostrar agora quais são os outros posicionamentos que a gente pode colocar esse advérbio de frequência, tá ok? Então, a nossa aula de hoje vai ser bem rápida, que é só para finalizar esse conteúdo também, e na próxima semana nós teremos novidade. Vamos lá. Nós temos também a questão do posicionamento agora do advérbio de frequência em relação a um verbo modal. Primeiro, vocês precisam conhecer os verbos modais. O que é um verbo modal? Um verbo modal é chamado de verbo anômalo ou defectivo, porque ele não possui conjugação regular. Olha só, esse tipo de verbo não possui conjugação regular. Ele também vem sempre acompanhado de um outro verbo, certo? E esse outro verbo não será conjugado também por causa do verbo modal. Ou um verbo modal, ele não possui conjugação regular, consequentemente, o nosso verbo que vem a seguir também não terá essa conjugação. Eu tenho um exemplo de verbos modais aqui na lateral. A gente pode ver aqui o verbo can, que significa pode, consegue. Aí nós temos aí também a questão de quais são os significados deles, né? Pode apresentar habilidade, pode apresentar um conselho, uma advertência, e assim por diante. Aí nós temos aí alguns exemplos de verbos modais, como can, could é o passado de can, né? Nós temos should, would, may, might, must, shall, will, aura, ou ought to, aura, e temos o have to, ok? E aí, colocando agora, onde vai aparecer o meu advérbio de frequência quando eu tiver um verbo modal? Como eu falei, o verbo modal vem acompanhado de um outro verbo. E como ele vem acompanhado de um outro verbo, então o posicionamento do meu advérbio de frequência vai ser no meio, entre o modal e esse próximo verbo. Vejam no exemplo que nós temos aqui. I have always been very shy. Estou usando o have, né? Ele é o have to, mas aqui ele está fazendo parte do present perfect tense, que é o conteúdo que a gente vai estar vendo no segundo ano de vocês, ok? Então, o verbo, ele vem aqui o modal, eu tenho o meu advérbio de frequência, seguido o segundo verbo que acompanha o meu modal. Então, veja só, no exemplo 2, she can rarely forgive mistakes. Ela raramente perdoa erros. Eu tenho o can, habilidade, né, de poder. Ela pode raramente perdoar erros, se eu for traduzir ao pé da letra, obviamente. Então, veja que o meu advérbio de frequência, ele vem entre o meu modal e o meu outro verbo, que é o verbo comum principal. Ok? O verbo can. Veja, se fosse she, só o verbo forgive teria que estar flexionado por sendo presente. She forgives. Por que não está flexionado? Pela presença do verbo modal, o can, certo? Aparecer um verbo modal, ele não vai conjugar e ele obriga o próximo verbo também a não conjugar. Quando eu tenho um verbo modal, a presença desses verbinhos que tem aí na lateral, como exemplo. Lembrando mais uma vez, vou estar disponibilizando tanto esse material aqui da apresentação para vocês, como a aula também no Google Classroom, ok? Também tem uma novidade, tem a Olimpíada de Inglês que apareceu aí, e também um pequeno curso básico para quem quiser acompanhar, que é o Chat Class. Vai estar tendo a explicação no vídeo que eu vou estar mandando para vocês. Quem tiver interesse, qualquer pessoa pode participar, certo? É gratuito. E também tem uma certificação no final, ok? Então, vou estar passando para vocês nos grupos depois que eu estou aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Tá? Entendido aí? Verbo modal.
eu tenho um verbo modal e um outro verbo que vai acompanhar o verbo modal, sendo que quando eu tiver que usar o advérbio de frequência, ele tem que vir no meio, né? Entre meus dois verbos, o modal e o verbo comum. Vamos para frente. Agora, como eu utilizo um advérbio de frequência quando a minha frase estiver na forma negativa? Olha, é bem simples. Depois que eu tiver usado meu auxiliar e o meu not, e ele vai estar assim como se fosse um modal entre a minha negação e o meu verbo principal. Olha só. He doesn't usually get sick. Doesn't é does not. Né? Sempre depois do not e antes do próximo verbo. Olha. He doesn't usually get sick. Ele normalmente não fica doente. Então, percebam que o meu advérbio de frequência, ele vem aí depois da minha negação e antes do meu verbo principal. Exemplo 2. It doesn't stop to rain in January. Não costuma parar de chover em janeiro. Então, o often veio aí depois do does mais o not, doesn't, e antes do verbo principal, que é o stop. Então, doesn't often stop. Doesn't often stop. O often vem ali no meio, né, do meu auxiliar na negação, mais o meu verbo principal. Então, ele vem ali no meio, exatamente assim como se fosse um modal. Vejam só, quando eu tenho dois verbos, aí o meu advérbio de frequência está vindo no meio dos meus verbos, ok? Então, bem simples, quando eu tiver a forma negativa, eu vou usar também no meio entre os verbos, ok? Próxima relação. Aqui está falando sobre alguns advérbios que podem vir tanto no começo quanto no final dos verbos. São principalmente esses que estão colocados aí. Frequently, generally, normally, occasionally e sometimes. Esses advérbios de frequência, eles podem vir tanto no começo da frase quanto no final da frase. Vejam só nos exemplos que temos aqui. Normally, she leaves home by car. Normalmente ela sai de casa de carro. Normally, poderia vir tanto no começo quanto no final. Poderia dizer, she leaves home by car normally. Eu poderia também ter utilizado esse advérbio de frequência no final da minha frase. Exemplo 2. Occasionally, I like to have ice cream for dessert. Ocasionalmente, eu gosto de tomar sorvete como sobremesa. Esse occasionally também poderia vir no final. Então, a frase ficaria, I like to have ice cream for dessert occasionally. Ok? Tanto ele pode vir no início, como também no final. Aí, por último, nós temos assim, she writes often. Ou poderia dizer, often she writes. She often writes. Aí a gente vai procurar saber qual é a ordem correta. Ficaria mais fácil falar, she writes often. É só dizer que ela escreve, frequentemente. Então, utilizando aí, no final, o meu advérbio de frequência. Então, alguns desses advérbios eles podem ser utilizados tanto no início quanto no final. Lembrando, se eu tiver um modal, se eu tiver uma negação, ele vai vir no meio. Então, esses são os posicionamentos que nós temos sobre os advérbios de frequência, encerrando aí. Agora, uma dica também é quando a gente estiver utilizando o never, esse advérbio de frequência never, não se pode utilizar na forma negativa, porque ele por si só já quer dizer que a minha frase está numa sentença negativa. Não há necessidade de utilizar o not ou qualquer outro auxiliar na forma negativa, porque eu já tenho um never que dá a ideia de negatividade. She has never worked, né? Vejam só, eu tenho has, que também é o famoso have. Eu tenho aí a presença, mais uma vez, da estrutura do present perfect. E o never vem entre o auxiliar have e o verbo principal, work, que está em particípio, né? Ela nunca trabalhou. E temos também o segundo exemplo aí, they never eat vegetables, né? They never eat vegetables. Então, eles nunca comem vegetais. Então, never, mais uma vez, já vem dando a ideia de negatividade. Não há necessidade de usar o not em local algum, porque ele já dá essa ideia de negatividade. Ok? E nós temos também aqui os usos comuns dos advérbios de frequência, né? Descrever rotina, responder aquelas perguntas, né, com how often, né? Aí tem aí alguns exemplos aí. I always get up early. Eu sempre me levanto cedo, eu sempre acordo cedo. Né? She often goes to work by bus. Só lembrando, quando eu tenho apenas o verbo, né, se eu tenho um verbo comum, o meu advérbio de frequência ele vem antes desse verbo. Se eu tiver um verbo to be na minha frase, o meu advérbio de frequência deve vir após o verbo to be.
né? Se eu tiver um verbo modal vai vir acompanhado de um outro verbo. O advérbio de frequência deve vir no meio entre o modal e o meu verbo principal. Se eu tiver uma negação, tem que vir onde? Também no meio, entre a negação e o verbo principal. E temos aqueles que podem vir no começo ou no final da frase, vai dar o mesmo sentido e significado, ok? Então, a nossa aula de hoje era só isso, assim a gente finaliza os advérbios de frequência. Alguma dúvida aí, pessoal?